Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Toque Saúde, o videocast da Diretoria de Saúde e Bem Viver aqui da Pró-Reitoria de Extensão da UFT. Eu me chamo Geraldo e nesse episódio nós vamos conversar sobre um tema muito importante e de saúde pública. Nós estamos no Março Vermelho, que é o mês de combate e prevenção à tuberculose. A tuberculose é uma doença antiga, mas ainda que atinge muitas pessoas todos os anos aqui no nosso país. E para a gente conversar sobre essa doença, a gente trouxe um médico infectologista e também professor do curso de medicina aqui da UFT, o Dr. Flávio Milagres. Doutor, seja muito bem-vindo. O senhor já é de casa, né? Já é professor aqui do curso de medicina, então fica à vontade, vamos conduzir esse bate-papo sobre essa doença, que é uma doença que tem cura, né, uma doença tratável pelo SUS, mas que ainda carrega um certo estigma, né, doutor? Então, para a gente começar, o que seria a tuberculose? Ok, muito obrigado pela oportunidade, parabenizo. E nós estamos falando de uma das doenças mais antigas conhecidas. Já foi descrito a micobactéria em múmias no Egito há séculos atrás. Então, realmente, nós estamos falando de algo muito importante, que ainda hoje assola a população. Várias épocas. Teve na Belle Époque a doença romântica, Fernando Pessoa, Manuel Bandeira, e hoje falamos ainda de um conceito chamado doença negligenciada. Ela é tem uma pouca atenção do ponto de vista da sociedade, mas que traz, como você disse, muita gravidade e risco de morte. Certo. E, doutor, como que essa doença ela afeta o organismo? Como que ela chega? Como que a pessoa contrai? É um vírus? É uma bactéria? Como que é? Ok. Então, nós estamos falando de uma micobactéria. É uma forma de bactéria que tem uma característica predominantemente de transmissão pela via respiratória. Então, ao conviver com uma pessoa portadora dessa micobactéria, a população próxima, seja os familiares, seja num ambiente de trabalho mais fechado, todos vão estar expostos. Nós respiramos essa micobactéria de forma contínua e ela vai, então, para a região do pulmão e lá fica alojada, muitas vezes chamada latente ou dormindo. Ao longo do tempo, existe um risco, e esse risco pode ser prejudicado em pacientes com pressão alta, com diabetes, idosos, crianças. Existem populações que têm mais risco de adoecer. Então, ela ativando, começa a causar um dano, uma lesão no pulmão. É um machucado que vai tender a criar uma caverna. Daí, né, o conceito da tuberculose associado às cavernas pulmonares. Com isso, a manifestação do nosso corpo vai ser predominantemente febre, uma febre persistente, uma febre que muitos queixam é mais à noite, muita sudorese noturna. Fala, olha, molhei a cama de tamanho suor e nem estava tão quente. Outra coisa é, tenho calafrios e estou emagrecendo muito. Junto com isso, a tosse. A tosse é um fator importante. E é uma característica também, né? Exato, uma tosse seca. Então, nós falamos daquela população, para aquela população que tenha tosse seca persistente, febre prolongada, mais à noite, um quadro de emagrecimento importante e essa sudorese, nós temos uma tétrade, que é importante pensar, então, na tuberculose. Certo. E o senhor também falou que é uma doença que ela é transmitida através do ar, né? Respiração. Então, é uma doença de fácil transmissão? Ela é transmitida pelo ar, mas felizmente ela não é de tão fácil transmissão. Certo. Ela necessita um contato prolongado, porque as partículas ficam suspensas no ar, nós vamos respirando. Mas para ela realmente causar, precisa de uma questão muito imunológica, a defesa do corpo, aqueles fatores que eu falei de risco. Mas o contato, ele é frequente. Certo, então uma tosse, uma fala, um espirro, isso a gente conseguiria fazer uma transmissão de uma doença de uma pessoa para outra? Só, por exemplo, nós estamos aqui perto, estamos conversando, né? Essa distância, ela já é capaz, por exemplo, de haver essa transmissão ou não? Então, na forma pulmonar, na qual há eliminação desses bacilos que ficam lá naquela caverna, a tosse crônica, principalmente a tosse que elimina uma série de gotículas, fazem com que a bactéria fique suspensa no ar. Não necessariamente num convívio
neste momento nós vamos ter. Mas aquela pessoa que mora numa casa, que dorme próximo e considera, se a gente fala, contatos mais próximos, mais do que 8 horas junto ao longo do dia, e aí, às vezes, você pode pegar, eu pego um ônibus, 4 horas de viagem na ida e na volta, nas grandes capitais. Então, acaba virando um contato próximo. Os familiares, sem dúvida, num emprego, num trabalho, no qual você convive 8 horas contínuo, uma escola. Então, são esses locais que vão favorecer, continuadamente respirando essa micobactéria para favorecer. Então, não é igual um resfriado, não é igual uma gripe, que eu espirrei, tô com tuberculose. Não pode ser esse raciocínio. Porque é bom também a gente desmistificar isso, porque é uma doença que carrega um certo estigma, né? A questão da tuberculose. Então, assim, não é uma doença de uma fácil transmissão, né? É uma doença que exige um contato mais próximo, às vezes de um marido, de uma mulher que estão na mesma casa, com filhos. Então, não é uma doença tão fácil de se pegar, digamos assim, né? Isso, exatamente. Ela, infelizmente, carrega muito estigma, por tudo isso que a gente falou, muito antiga, várias décadas, históricos associados à diminuição de condição de saúde, situações de falta de assistência, mas que precisa de um contato chamado prolongado e próximo. Certo. Tá? Então, eu espirrei, o meu vizinho tem tuberculose. Não é tem assim, problema, né? tá? Mas quem convive é importante. E nós valorizamos muito isso numa avaliação. Você conhece, você teve um contato próximo, alguém na sua família foi tratado para a tuberculose, né? Para que isso possa contribuir nesse diagnóstico. Então, em relação aos sintomas e esses sinais de alerta, né? Suponhamos que eu conviva com uma pessoa na minha casa e eu estou percebendo, né? Uma tosse muito seca, prolongada, a sudorese noturna, né? A questão também do emagrecimento. Como que eu posso orientar essa pessoa? Falar, olha, vamos numa unidade básica de saúde, onde eu devo procurar um atendimento? Então, a tuberculose na forma pulmonar, ela é a principal. Aqui mesmo no Tocantins, nós vamos tratar sobre isso, corresponde a 60% a 70%. Essa é a que tem risco de transmitir porque eu elimino bacilos. Certo. Então, muitas vezes, começa com uma tosse, começa a ter febre, vai inicialmente procurar uma unidade e quais os cuidados iniciais? Um raio-x de tórax, um exame de sangue e muitas vezes o teste do escarro, porque a pessoa consegue escarrar. E aí se procura essa micobactéria através de exames específicos. Logicamente, pode ser uma pneumonia, pode ser uma doença pulmonar crônica numa pessoa que fuma de longa data, então é importante entender que não é a doença única. É um cuidado, uma investigação de uma pneumonia, tá? Que aí você fala, não é uma pneumonia por bactéria ou por vírus, é a pneumonia causada por essa micobactéria. Então, não é o conceito de, todo mundo tem tuberculose. Mas, mais do que 15 dias, com essa tosse persistente, essa febre, esse emagrecimento, já é um alarme e fale, olha, vá à unidade de saúde, lá vai ser colhida essa história e o principal exame, quando a gente fala da tuberculose pulmonar, é a coleta do escarro, uma coloração simples e a visualização dessas micobactérias. Certo. Então, em relação ao diagnóstico e tratamento, né? Suponhamos, o José, ele estava lá na casa dele, ele foi na unidade básica de saúde, né? Foi diagnosticado com tuberculose. Como que se inicia o tratamento? É um tratamento prolongado? Ótimo. O tratamento, ele é por um período de 6 meses. Essa micobactéria, ela é um pouco difícil de ser combatida. Então, durante 6 meses, é usado um conjunto de medicações diariamente. Isso é muito importante. Por que é importante? Porque você pode, se você abandona o tratamento, porque a pessoa, ao iniciar um tratamento, ela vai melhorar. Começa a ganhar melhor, peso, reduz a tosse, para de ter febre. E aí ele tem que entender, eu tô ótimo, vou parar. Esse remédio faz mal pro estômago, pode ter efeitos chamados adversos ou colaterais. Então ele fala, vou parar, eu já tô ótimo. Aí não pode. O que acontece? Essa bactéria, ela fala, opa, vou criar resistência. E aí ela começa a adquirir mecanismos que o remédio não vai ajudar. E isso nós já estamos vendo. Um dos ambulatórios do município, qual eu faço parte também, é a chamada tuberculose complicada e resistente.
múltiplos remédios, tratamentos às vezes por 18 meses. Então, veja, ele perdeu a oportunidade de tratar com medicações mais simples por 6 meses, diminuiu o risco de comprometer a família Sim. e a população, e aí agrava com tratamentos muito difíceis, destruições às vezes do pulmão, e morte. Ou seja, doutor, é importantíssimo, então, iniciar o tratamento, seguir toda a orientação médica, não interromper, não achar, estou melhorando, igual o senhor falou, esse medicamento me faz mal. Não, o tratamento ele só pode ser parado quando o médico avaliar e falar, pronto, agora você pode parar o medicamento, porque é muito complicado isso, né? A pessoa está fazendo o tratamento, acha que está boa, fala, eu vou parar de tomar. Então, é importante, principalmente, eu acho que dentro de casa, né, com pessoas, às vezes, mais velhas, ter aquela orientação, tá acompanhando se realmente está tomando essa medicação, para a doença não, né, chegar a um ponto que até eu vou te perguntar, ela leva à morte? Sim, uma doença que pode matar. Dentre as doenças infecciosas no mundo, ela é a segunda que Olha mais só. causa morte no mundo. No mundo, né? Nem no Brasil, no mundo mesmo. No mundo. Então, existe uma política de cuidados. Nós fazemos um tratamento chamado supervisionado. Uma vez por mês, nós convidamos o paciente a ir à unidade e ele toma uma das doses sendo entendi. supervisionada, para justamente garantir, cobrar adesão e explicar. Certo. Tem uma coisa muito importante que a gente tem que entender, que a tuberculose ela não vai só para o pulmão. Ela pode ir para diversos órgãos do organismo. Seja rins, intestino, existe a tuberculose chamada óssea e existe também formas muito graves, que é a do sistema nervoso central. Logicamente, muito mais difíceis de serem diagnosticadas. As queixas podem ser, seja convulsão, dores ósseas, alterações renais, mas vamos sempre avaliar esse risco da pessoa e aí, claro, centros especializados, uma investigação mais detalhada. Porque aí há muito, não, eu não tenho no pulmão, eu estou tranquilo. Não, peraí, se você está tendo febres prolongadas, se você está tendo emagrecimento, se você às vezes está tendo alterações intestinais muito importantes que ninguém acha e que foge daquele comum, daquelas doenças que a gente chamadas habituais, mais frequentes, tem-se que pensar, será que é a tuberculose? E hoje, no município, no estado, existe uma parceria na qual se faz os exames iniciais, que é aquela coloração do escarro ou de outros materiais, e o Laboratório de Saúde Pública, chamada LACEN, ele faz exames muito sofisticados, chamados de biologia molecular. Ele procura lá o DNA dessa bactéria. Isso é muito bonito, porque isso é muito resolutivo. E, a partir daí, a gente está qualificando demais o combate à tuberculose. E também aí, já entrando mais no aspecto epidemiológico, né? Como que é a situação da tuberculose aqui no município de Palmas, né? A gente trouxe até alguns dados que depois a gente vai passar. Fala um pouquinho para a gente da situação aqui do município, do estado, dessa importância também dessa busca ativa, né, dos sintomáticos respiratórios. Como que funciona isso, doutor? Então, infelizmente, nós ainda não atingimos o ideal. A Organização Mundial de Saúde recomenda pelo menos 10 casos para cada 100 mil habitantes. Hoje nós estamos numa média de 18, 20 casos. Então, nós estamos com o dobro da ocorrência. Certo. E nós temos sempre que pensar que pode estar havendo subnotificações. Pessoas que estão doentes que não sabem. Que poderia o quê? Aumentar essa casuística, aumentar esse número de pessoas. Então, isso é extremamente importante. Não é uma doença rara. Ela está no Tocantins, está no Brasil e as pessoas precisam justamente conhecer como o que nós estamos fazendo agora para falar, poxa, eu não vou ao médico há 1 ano, eu não procuro, eu não consegui um atendimento. Será que eu estou com esse quadro? E aí ele vai, né, procurar o serviço. Então, existe essa questão de aumento e, infelizmente, uma outra questão muito importante é quando nós falamos uma associação de 2 doenças. A infecção pelo vírus do HIV, conhecida como AIDS, hoje as pessoas vivem com HIV e AIDS, e essa população ainda tem mais risco de adoecer. Outros locais que a gente tem que ter muita atenção, centros de detenção,
pessoas reclusas, privadas da liberdade, ambientes muito fechados, né? E com má condição de qualidade de vida. Então, nessas populações, às vezes a gente vê 70 vezes mais chance de adoecer do que numa população geral. Ou seja, isso passa a ser mais um ponto da preocupação na saúde pública. Certo, doutor. Então, a gente também vê que é uma doença que ela gera, às vezes, estigma, né? Preconceito. Como que a gente pode aliar isso à importância do apoio familiar, por exemplo, né? Como o nosso exemplo do José, o seu José, né, foi diagnosticado, como que a família pode, às vezes, né, tratar para não gerar esse preconceito mesmo, né? Como a gente já disse, é uma doença muito antiga, né? Às vezes está associada realmente a esse estigma. Como que a gente pode fazer um trabalho, né, orientar as famílias? É muito importante a gente também ter essa educação, né, junto com os familiares. Então, o primeiro ponto, é uma doença que tem cura. Temos medicações eficazes, então esse já é um ponto importantíssimo. Segundo ponto, a partir do momento que o paciente está sendo tratado, num período de 15, 20 dias, ele já não transmite mais para a família. Olha que legal. Ele deixa de pôr em risco a sua comunidade onde ele está. Terceira situação, ela não é simplesmente um estigma de pobreza, de más condições. Existem populações com grande condição que realmente estão expostos justamente por essa diversidade de casos, de pacientes. Então, nós temos que entender essa questão e a família, os profissionais, têm que perder esse medo. E, ao contrário, estimular, olha, vai lá, você está tratando direitinho? Poxa, olha como você ficou bom. Então, esse contexto de compreender que existe tratamento, existe cura, e que, uma vez tratando, o risco de expor as outras pessoas de uma forma até rápida é a prioridade. Fundamental, né? Fundamental. Que bom, doutor. Doutor, então, uma mensagem final, né, para a gente está no Março Vermelho, né, que é o de combate e prevenção à tuberculose. Qual mensagem final a gente poderia passar para os nossos ouvintes a respeito da tuberculose, né? Se você realmente sentir qualquer desses sintomas que nós falamos, seja uma tosse seca muito prolongada, sudorese noturna, perda de peso, então procure uma unidade básica de saúde, né? Qual a mensagem final que o senhor passa para a gente poder fazer essa campanha, né? Esse Março Vermelho, a gente conscientizar as pessoas que elas podem procurar, que é um serviço gratuito, né? Oferecido pelo SUS. Eu acho que é importante também a gente frisar isso, né? Qual mensagem final a gente passaria para os nossos ouvintes? Então, de uma forma muito clara, bem explicado, esses sinais e sintomas que você nos apresentou agora, e a mensagem é: tuberculose tem cura, procure o atendimento médico especializado para cada vez mais nós conseguirmos erradicar, ou seja, eliminar essa doença que tanto, né, traz mal e prejuízo à população. Que bom, doutor. Muito obrigado pela sua participação. A gente encerra aqui o nosso videocast. Mês que vem, nós já Saúde e Bem Viver, da Pró-Reitoria de Extensão, aqui da Universidade Federal do Tocantins. Muito obrigado e até a próxima.